Olá, eu sou o professor Paulo Daires do Instituto Federal de São Paulo. Esse vídeo é um material complementar da disciplina de Laboratório de Conversão de Energia 1. Neste vídeo nós vamos começar a estudar a máquina de corrente contínua. Para isso, primeiramente, vamos ver como uma força é gerada em um circuito elétrico magnético. Então, uma força pode ser gerada através de carga em campo elétrico ou do movimento de uma carga em um campo magnético. A intensidade da força devido ao campo magnético é muito maior do que a intensidade de força devido a campo elétrico. Por isso, toda máquina elétrica é construída baseado na força que uma carga elétrica se movendo em um campo magnético vai sofrer. Então, se nós eliminarmos ali a parcela do campo elétrico, então reescrevendo a equação, nós podemos chegar à conclusão que a força pode ser gerada pelo produto vetorial da corrente pela densidade de campo magnético vezes o comprimento do condutor. Então, lembrando que esse produto vetorial vai ser máximo quando o ângulo entre corrente e campo magnético for em 90 graus. Se esse ângulo diminuir ou se ele for nulo, a força também será nula. Bom, agora nós temos o desenho aí de um rotor, de um motor elétrico que possui somente uma bobina. Então, se vocês notem ali nesse desenho, que nós temos uma ranhura na parte de cima e uma ranhura na parte inferior do rotor. A nossa bobina vai ser inserida dentro dessas ranhuras. Então, notem que o nosso fio é inserido na bobina, na ranhura embaixo. Ele dá a volta ali no final do cilindro, retorna pela ranhura da parte de cima e dá várias voltas aí nessas ranhuras, certo? Então aí nós temos um enrolamento inserido dentro dessas duas ranhuras. Bom, se nós olharmos agora o rotor em corte, né? Se nós inserirmos esse rotor dentro de um circuito magnético, esse circuito magnético ele vai ser também excitado por um conjunto de bobinas. Então notem que nessa parte externa ao rotor, que nós vamos chamar aí de circuito de campo, nós temos duas bobinas, estamos inserindo uma corrente que está entrando pelo lado direito e retornando pelo lado esquerdo. Se nós usarmos a regra da mão direita, nós vamos ver que esse campo está subindo, certo? A sua direção é na vertical e o sentido é para cima. Bom, agora nós vamos injetar também uma corrente no circuito do rotor, de tal forma que a corrente entre nos fios na ranhura abaixo e retorne na ranhura acima. Então, novamente, agora se eu aplicar aí a regra da mão direita, eu vou ver que o sentido do campo agora gerado pela corrente no rotor, ele está na horizontal e o sentido é para a direita. Então notem que essa corrente que está passando aí no rotor, ela está imersa num campo externo, que é o campo do estator. Então, se eu pegar essas linhas de campo que estão em verdes e aplicar um produto vetorial aí com a corrente, na ranhura de cima a corrente está saindo. Fazendo o produto vetorial entre essa corrente e o campo, a densidade de campo em verde, nós vamos ter na ranhura de cima uma força para a esquerda. Então eu estou usando aí a regra da mão direita, né? Então eu tenho corrente saindo, direção do fluxo me dá uma força para o lado, para quem está olhando o slide de frente, para o lado esquerdo. Para quem está olhando o slide de frente, a ranhura de baixo, a força vai ser para o lado direito. Então note que essas duas forças atuando aí, elas vão fazer com que surja uma aceleração nesse rotor, certo? O rotor está preso num eixo que pode girar, então esse rotor vai começar a girar, certo? Até que as minhas duas forças estejam sobre exatamente o mesmo eixo, certo? Então notem que
as duas forças estão no mesmo plano. Nessa posição, as duas forças vão se anular, certo? Tem uma puxando para um lado, outra puxando para o outro, elas vão se anular. Como o meu rotor já estava se movimentando, ele deve continuar o seu movimento. Só que agora, a partir desse momento, essas forças vão tender a gerar uma aceleração no sentido oposto do movimento. Então elas vão começar a frear o meu movimento. Notem então que um motor alimentado dessa maneira, ele não vai girar, ele deve ficar oscilando somente, certo? A minha força inicia o movimento tendendo a acelerar. Quando as duas forças estiverem exatamente sobre a mesma direção, essas forças se anulam, e conforme a minha máquina continua girando e ultrapassa aí os 90 graus iniciais, a minha máquina vai começar a frear, de tal forma que meu motor vai ficar somente oscilando. Então nós sabemos que se eu tenho o meu rotor imerso num campo magnético gerado pelo meu circuito de campo, que é externo ao rotor, eu insiro corrente no meu rotor, eu sei que isso vai me gerar forças. Bom, vamos tentar analisar esse circuito de uma outra forma agora, certo? Nós não vamos inserir corrente no rotor, nós vamos colocar essa bobina e vamos forçar o movimento através de alguma força externa no eixo, certo? Então nós vamos fazer com que essa bobina gire dentro do rotor através de uma força externa. Bom, uma bobina que vai estar girando, apesar desse campo externo ser contínuo, a minha bobina girando dentro desse campo, ela vai ver um campo alternado. Então eu vou posicionar inicialmente a minha bobina de tal forma que todas as linhas de fluxo cruzam por dentro da bobina. Então o meu plano da bobina está na horizontal e as minhas linhas de fluxo do estator estão na vertical. Então todas essas linhas de fluxo estão cruzando por dentro da bobina. Notem que nessa posição o fluxo vai ser máximo, mas eu estou arbitrando o sinal negativo. Então nessa posição o meu fluxo vai ser máximo e negativo. Se eu forçar o movimento do rotor, conforme o motor sai da posição inicial e começa a girar, e o seu plano não está mais na horizontal, menos linhas de fluxo cruzam por dentro da bobina. Então automaticamente, vocês podem ver pela posição da seta, o valor ali da quantidade de fluxo que cruza por dentro da bobina diminui. Se a minha bobina, se o seu plano também ficar na vertical, nenhuma linha de fluxo vai cruzar por dentro da bobina. Então nesse ângulo aí que eu estou chamando de arbitrando como zero, o fluxo que cruza a bobina é nulo. Se a minha bobina continua girando, inverte o sentido que as minhas linhas de fluxo cruzavam a minha bobina. Então começou a aumentar, só que agora com sinal positivo. E quando a minha bobina girar 180 graus em relação à posição inicial, novamente todas as linhas de fluxo estão cruzando a bobina, mas no sentido oposto daquele que nós começamos a mostrar nesse slide. Bom, então notem que do ponto de vista da bobina, o fluxo variou. Apesar que do ponto de vista do estator, o fluxo está contínuo. Mas como a bobina gira, a minha bobina enxerga um fluxo variando. Então nós saímos ali de um valor de mínimo ou de módulo máximo em sinal negativo e fomos até um valor de máximo, certo? Com módulos máximo e sinal positivo. Lembrando que a tensão induzida em uma bobina é igual ao seu número de espiras vezes a variação do fluxo que concatena com essa bobina. Então se nós pegarmos aquele fluxo que está variando ali senoidalmente, a minha tensão deve estar 90 graus adiantada. Então notem que na posição ali de menos 90 graus, a tensão na minha bobina era nula. Atingiu um valor de máximo quando o fluxo era nulo, e essa tensão voltou a ser zero de novo quando o meu fluxo atingiu o máximo. Bom, eu posso, através de um dispositivo que nós chamamos ali de escovas e anel de comutação, se a minha bobina for ligada de tal forma que, eu vou retornar no slide, se a minha bobina for ligada num anel que é segmentado,
de tal forma que numa metade do anel eu tenho um dos terminais da bobina e na outra metade do anel eu tenho a outra metade, e esses dois anéis estão colados, mas isolados eletricamente do eixo. Então cada terminal da minha bobina no rotor está ali num semiciclo de um anel com contatos elétricos. Bom, para fazer a conexão com a parte externa, eu não posso soldar fios físicos no meu rotor, certo? Porque meu rotor vai girar, esses fios vão enrolar e uma hora eles vão arrebentar. Para fazer isso, nós vamos usar o que nós chamamos de escovas, que na verdade é grafite, certo? Com uma mola apertando ali contra esses anéis. Então esse grafite, essa escova de grafite, ele deve ser configurado de tal modo que exatamente quando a tensão for assumir o valor de zero, ela curte-circuite os dois anéis. E no instante seguinte, quando a minha tensão iria ficar negativo nesse terminal, eu inverta o sentido das escovas. De tal forma que, apesar do motor estar enxergando um fluxo senoidal, esse dispositivo que está conectado nesses semi-anéis vão fazer uma comutação mecânica para os terminais externos ao rotor. De tal forma que eu vou enxergar uma espécie de um retificador mecânico. Exatamente quando notem que no instante anterior, no terminal 1 eu tinha uma tensão positiva. Quando a tensão for nula, o meu terminal positivo vai sair do terminal 1, que era positivo, e vai curto-circuitar os dois terminais quando a minha tensão foi nula. No instante seguinte, a minha tensão vai passar a ser negativa no terminal 1. Nesse momento, o meu terminal positivo ele vai sair do terminal 1 para o terminal 2 do meu rotor. De tal forma que eu sempre vou continuar com tensão positiva no terminal que eu anotei como positivo, certo? Exatamente no instante que a minha bobina iria inverter de sinal, a minha escova também muda de terminal. De tal forma que, do ponto de vista de gerador, essa minha máquina de corrente contínua, ela gera uma tensão que é senoidal e retificada. É claro que essa minha máquina é uma máquina bem rudimentar, onde eu só tenho uma bobina. Uma máquina mais elaborada, ela vai ter mais bobinas. Bom, a minha máquina, trabalhando então como gerador, ou seja, uma bobina dentro de um campo magnético, girando dentro desse campo magnético, enxergando aí um campo que varia, automaticamente eu vou ter tensão induzida. Essa tensão a princípio seria uma tensão alternada, mas esse dispositivo de comutação, ele mantém sempre o meu terminal positivo no lado do rotor que está com tensão positiva. Sempre que a tensão vai tender a inverter, o meu conjunto de escovas ele sai de um terminal e vai para o outro terminal, bem no instante que eu vou ter aí uma inversão de tensão, mantendo a tensão sempre positiva no terminal externo do rotor. Então, nessa configuração, a minha máquina estaria trabalhando como gerador. É claro que essa minha máquina é uma máquina rudimentar, com uma única bobina. Por isso que eu tenho essa tensão que não é bem contínua, ela só tem uma direção, certo? Ela é sempre positiva, mas ela tem uma certa variação grande ali, certo? A gente chamaria isso de ripple, né? Se eu tiver um motor com mais bobinas e mais anéis segmentados, eu consigo construir uma máquina onde esse ripple vai ser bem menor, certo? Então eu vou ter então uma tensão mais próxima de uma tensão contínua realmente. Para isso eu tenho que inserir mais bobinas no meu rotor, automaticamente eu vou precisar de mais contatos elétricos, mais anéis segmentados. Então uma máquina de corrente contínua com várias bobinas, ela pode ser modelada por dois circuitos. Se lembrem que eu tinha um circuito de campo externo ao rotor, e eu tenho o circuito que nós chamamos de armadura, que é o circuito do rotor. Então, em circuito de campo, eu preciso injetar uma corrente contínua para gerar o fluxo no circuito de campo, onde o meu rotor vai estar imerso. Correntes no meu rotor
dentro desse campo magnético vão gerar forças. Ou a minha bobina girando dentro desse circuito vai gerar tensões na bobina, certo? Então, se a minha máquina estiver trabalhando como motor, eu também preciso inserir correntes na minha bobina de circuito de campo. A interação entre a corrente e a armadura com o campo do circuito de campo vai me gerar forças. Para a máquina trabalhar como gerador, eu preciso, através de um dispositivo externo, uma turbina, por exemplo, forçar com que a minha máquina gire. As minhas bobinas ali girando dentro da máquina, enxergando um campo variável, eu vou ter tensão induzida e eu vou ter a máquina trabalhando como gerador. Então, voltando aqui ao modelo da minha máquina, modelo elétrico da minha máquina, eu vou ter o circuito de campo, representado por uma resistência e uma bobina. Eu vou ter o circuito de armadura que está no rotor. Esse circuito vai ter resistência e uma indutância da bobina. E vai ter também uma fonte de tensão DC. Então lembrem ali que essa fonte de tensão DC, caso a minha máquina esteja girando, eu vou ter uma tensão induzida. Bom, se eu alimentar a minha máquina ali com tensão em seus terminais, que nós estamos chamando aí de VA, se essa tensão VA for menor do que a tensão induzida EA, automaticamente a corrente que eu vou ter vai estar saindo da máquina. Nessa configuração, minha máquina vai estar trabalhando como gerador. Então, para a minha máquina trabalhar como gerador, a tensão induzida tem que ser maior do que a tensão em terminal. E a minha corrente vai estar saindo pelo terminal da máquina. Agora, se a minha tensão induzida for menor do que a tensão de terminal, a corrente vai estar entrando pelo terminal da máquina e nessa configuração minha máquina vai estar operando como motor. Então, a minha máquina de corrente contínua pode operar tanto como motor como gerador. Se a minha máquina estiver operando em regime permanente, ou seja, com velocidade constante, tensão de alimentação constante, corrente constante em regime permanente, nenhuma das grandezas está variando, automaticamente a tensão induzida em cima da bobina é zero, certo? Eu vou ter uma corrente contínua em cima da bobina, a tensão vai ser nula. Então, para a máquina operando em regime permanente, nós podemos desprezar ou eliminar essa indutância. Agora, então para a máquina operando em regime transitório, essa indutância vai ser importante, certo? Ou qualquer transitório que eu tenha na máquina, qualquer perturbação que eu tenha na máquina, na carga, na velocidade ou nas tensões de alimentação, eu vou ter um transitório. E durante esse transitório, essa indutância ela é importante. Então eu só posso eliminá-la quando eu estou estudando a máquina em regime permanente. Bom, e a tensão induzida? Essa tensão induzida, nós vamos ver aí nos experimentos que ela depende da rotação, depende da corrente do circuito de campo e depende de uma constante aí. Essa constante ela é obtida, ela pode ser obtida experimentalmente ou ela também pode ser obtida aí pela parte geométrica da máquina, certo? Mas obter ela experimentalmente é bem mais simples. Bom, aqui nós temos então um diagrama da nossa bancada de motor do nosso laboratório de conversão de energia. Então nessa bancada nós temos duas máquinas conectadas. Então eu tenho uma máquina de corrente contínua e o seu eixo está conectado em um motor de indução trifásico. No nosso experimento, esse motor de indução trifásico, ele vai servir ou como uma fonte mecânica de energia externa para minha máquina CC operar como gerador, ou ele vai servir como uma carga no eixo aí para a minha máquina de corrente contínua funcionar como motor. Lembrando que quando o torque das duas máquinas for igual, o meu sistema vai trabalhar sem aceleração, com velocidade contínua. Então, sempre que eu estiver em regime permanente, o torque das duas máquinas vai ser igual. Eu não vou ter aceleração, minha máquina vai trabalhar com velocidade contínua. Então, isso é o importante da equação mecânica da máquina, certo? Então, para minha máquina corrente contínua funcionar, eu preciso energizar o circuito de campo. A potência envolvida nesse circuito é muito baixa, certo? Ela é próxima de zero.
Eu também preciso energizar um circuito de armadura, que é o circuito que através das escovas energiza o rotor. E a minha máquina pode operar tanto com potência positiva ou negativa, ou seja, ela pode operar tanto com motor como gerador. E o meu motor de indução trifásico, que vocês não vão estudar nesse semestre, ele vai ser objeto da matéria de conversão de energia 2 e do laboratório de conversão de energia 2. Mas ela vai servir aqui ou como fonte de energia mecânica para nós, ou como carga para o eixo. Agora nós temos aqui uma foto, né, do nosso conjunto do laboratório. Do lado direito a máquina DC, do lado esquerdo nosso motor de indução trifásico. Aqui nós temos um diagrama das conexões da nosso motor de corrente contínua, certo? Nossa máquina de corrente contínua. Então nós podemos visualizar as bobinas com terminal F, F1, F2, F5, F6. São duas bobinas. Essas bobinas nós chamamos de bobinas de circuito paralelo. Nós também temos as bobinas com denominação de D1, D2, D3, D4, que são as bobinas de campo série. E por último aí nós temos as bobinas com terminal B1, B2, essas são as bobinas de interpolos. Nós vamos estudar ainda todas as bobinas de forma mais detalhada, certo? E para o circuito de armadura ou do rotor, nós temos os dois terminais que estão próximos ao eixo da máquina. São os terminais denominados A1, A2. Então nesse experimento, o nosso objetivo é medir a resistência e a indutância das bobinas. Vocês lembrem que nesse curso de conversão, de laboratório de conversão, nós já fizemos isso para o transformador, certo? Nós vamos fazer a mesma coisa agora para todas as bobinas do motor. Então sempre que eu vou medir uma impedância, uma bobina, na verdade, ela é composta por uma indutância e por uma resistência, certo? Por quê? A bobina é um fio de cobre enrolado, esse fio de cobre vai ter uma resistência, e uma bobina, um enrolamento dentro do circuito magnético também vai ter uma indutância, certo? Para medir isso aí, nós já vimos que para medir uma resistência numa bobina, nós podemos aplicar tensão DC. E para medir a impedância, nós aplicamos tensão AC. Então nós vamos sempre medir ali a corrente em série e a tensão em paralelo. E vamos aplicar uma fonte de tensão variável, certo? Essa fonte de tensão uma hora vai ser DC, outra hora ela vai ser AC. Então se eu aplico uma tensão AC em cima de uma carga RL, de uma impedância, a minha corrente vai ter um certo atraso. Se eu pegar a relação entre a tensão AC e a corrente AC, o que nós vamos ter é o módulo da impedância. Já se eu aplicar uma tensão contínua, necessariamente para a tensão contínua a indutância não é nula, mas a reatância da bobina sim. Então a tensão em cima da indutância vai ser nula. Nesse caso a corrente vai estar em fase com a tensão. E essa relação entre tensão e corrente contínua vai me dar a resistência da bobina. Bom, uma vez aí que eu conheço a impedância e a resistência, eu posso calcular a reatância da bobina. Bom, se essa reatância for muito maior do que a resistência, a minha impedância vai ser praticamente igual à reatância, certo? Mas nos casos onde a resistência não for desprezível, eu preciso calcular a reatância através ali da fórmula do triângulo retângulo, né? Então a minha impedância é a hipotenusa e os meus catetos são a resistência e a reatância. Então isolando a reatância, eu consigo calcular ela a partir da raiz quadrada da impedância ao quadrado menos a resistência ao quadrado, certo? Se eu pego esse resultado, então ele é igual a 2πf vezes a indutância. Então eu posso isolar, e se eu dividir então essa reatância que eu obtive por 2πf, onde F é a frequência da rede elétrica, que aqui no Brasil é 60 Hz, nós vamos então chegar na indutância da bobina. Procedimento muito parecido que nós já fizemos aí para o transformador, certo? Para uma bobina. Então nesse laboratório o nosso objetivo seria
para cada uma das bobinas, aplicar uma tensão DC ajustável, de tal forma que a corrente fique ali entre 1 e 2 amperes. Nós temos que tomar cuidado, certo? Porque algumas bobinas têm resistência muito baixa. Então nós temos que começar com a tensão nula e ir aumentando aí inicialmente com bastante critério, bastante cuidado, para essa corrente não aumentar demais. Conforme eu vejo, eu estou tendo ali um sentimento do quanto a minha corrente está aumentando com a tensão, eu posso então ajustá-la ali numa corrente entre 1 e 2 amperes. Também vamos repetir esse procedimento com tensão AC para cada uma das bobinas. De novo, eu tenho que tomar cuidado, certo? Porque algumas bobinas podem ter indutância baixa, então eu tenho que aumentar essa tensão AC muito devagar. E também vou ajustar essa corrente entre 1 e 2 amperes, ou no máximo que eu conseguir, né? Se eu não atingir o 1 ampere. E vou fazer isso para todos os conjuntos de bobinas da minha máquina de corrente contínua. Todos os conjuntos do circuito de campo e todos os conjuntos do circuito de armadura, estator e rotor. A razão então entre tensão e corrente AC me dá impedância, a razão entre tensão e corrente contínua me dá resistência. Com essas duas grandezas eu consigo calcular a reatância, após isso eu consigo calcular então a indutância. A gente iria fazer essas medições, esses cálculos novamente para todas as bobinas. Bom pessoal, nós estamos encerrando esse vídeo. Essa é a nossa explicação teórica para o nosso primeiro experimento de máquina de corrente contínua.